Olá, meus irmãos do Grande Oriente do Estado de Mato Grosso e da Maçonaria Universal. Estamos começando mais um podcast. E hoje nós vamos ter a grata satisfação de conversar com ninguém menos do que o nosso irmão Antônio do Carmo Ferreira. Antônio do Carmo Ferreira dispensa apresentações, mas as mínimas que eu vou dar, que são grandiosas, é que foi soberano grão-mestre do Grande Oriente Independente de Pernambuco, fundador do Grande Oriente Maçônico do Distrito Federal, fundador da Academia Maçônica de Ciências, Letras e Artes da Confederação Maçônica do Brasil e, acima de tudo, um grande maçom. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. E eu desejo dar uma extensão maior à palavra bem. É que no Salmo 133, o Davi, nosso avoengo, já previa esse encontro nosso. Era, de certo, um grande profeta. Eu estou bem, esse bem com sinônimo de alegria, de felicidade, porque ele dizia no Salmo 133 que quando isto acontece, as pessoas que participam desse encontro geram o bom e o agradável. É o que está acontecendo aqui agora. Realmente. O bom e o agradável de estar com um grande entrevistador. Já tenho notícias a respeito do irmão Antônio Horácio, a respeito de sua vocação, que se revela a cada instante de seus procedimentos, a sua vocação de grande jornalista. E eu estou à disposição dele, aqui agora, para este grande convívio para mim. Perfeitamente. Então vamos fazer aquele bate-papo que é para o novo maçom que está chegando, Antônio Carmo. Eu queria que você se apresentasse. O seu nome eu já disse, Antônio do Carmo Ferreira. Quero saber onde você nasceu, onde você estudou, quando você iniciou na maçonaria. Fale um pouco para nós sobre isso. Muito bem. O grande jornalista Antônio Horácio quer que eu me desvista, que eu diga tudo que poderia ser, né? Que poderia ser. Entendo até que sou, mas eu sou a minha circunstância, dizia o Ortega y Gasset, o grande filósofo madrilheno. E essa circunstância que o jornalista Antônio Horácio está me proporcionando, de certo será uma circunstância inesquecível. Eu sou o Antônio do Carmo Ferreira. Não sou tanto do Carmo assim, mas sou muito Ferreira. Eu nasci em 1935, século passado. Estou com 90 anos e mais alguns meses, 90 anos. Então eu tenho uma experiência de vida, né? Devo ter passado muita dificuldade para chegar a 90 anos, mas também devo ter passado um momento de grande felicidade. Um poeta fluminense disse que quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, não foi homem. Foi só um aspecto de homem, passou pela vida e não viveu. E eu quero dizer que eu superei essas dificuldades para chegar com a saúde que tenho aos 90 anos, né? Essa felicidade que a maçonaria me proporciona. Eu ingressei na maçonaria em 1965, no século passado, né? 1965. Estou com 60 anos de maçonaria. É realmente uma instituição que recebe o cidadão com característica de bom e se propõe a torná-lo melhor. Os que desejarem que isto aconteça realmente se tornam melhor. Eu sou testemunho disso. Filho de agricultor, sem terra, que cheguei a ser grão-mestre da maçonaria. A maçonaria deve ser, como é, uma sociedade muito cheia de bondade, de caridade. Me deu todas essas grandes oportunidades que eu tive. Eu fui ingressado na maçonaria em 1965, mas antes disso eu já havia feito um curso de economista, já havia feito um curso de teologia, já havia feito um curso de jornalismo. Entrei na maçonaria, eu já era
funcionário do Banco do Nordeste. Eu passei 13 anos como funcionário do Banco do Nordeste. Depois eu fui bolsista do Banco do Nordeste na PUC do Rio de Janeiro. Fiz uma pós-graduação no Instituto de Administração e Gerência no ano de 1966. Eu me formei de economista em 1964. Então, depois voltei da PUC do Rio de Janeiro e fiz concurso para a Universidade Federal da Paraíba. Então, fui professor titular da cadeira de Teoria Geral da Administração na Faculdade de Ciências Econômicas de uma cidade do interior da Paraíba chamada Campina Grande. Em Campina Grande é que eu ingressei na maçonaria em 65, 24 de junho de 65. Né? Dia de São João Batista. Padroeiro da maçonaria, um dos padroeiros da maçonaria. Pois bem, então, daí, professor da Universidade Federal da Paraíba, ingressei também na Universidade Católica de Pernambuco, fui professor de Teoria Geral da Administração e Administração Financeira e Orçamento da Universidade Católica de Pernambuco. Então, eu ensinava, era professor em Paraíba, segunda, terça e quarta-feiras, quinta, sexta e sábado eu ensinava no Recife, na Universidade Católica de Pernambuco. 1970, 72, por aí, eu ingressei como funcionário, fiz concurso para funcionário do Estado de Pernambuco, auditor da Secretaria da Fazenda, cargo em que permaneci, que exerci até pouco tempo, quando me aposentei, né, por antiguidade, né, atingi a idade compulsória e aí tive que me aposentar. Mas tive grandes momentos em Pernambuco, Fui secretário do governo do governador Marco Antônio de Oliveira Maciel, vice-presidente da República. Que foi vice-presidente da República. Eu fui secretário de Indústria e Comércio do governador Roberto Magalhães. Grande liderança pernambucana. Então eu fui um homem muito feliz em Pernambuco, muito feliz. Aí eu havia sido iniciado na Grande Loja Maçônica da Paraíba, em 24 de junho de 65, na loja Regeneração Campinense, em Campina Grande, e acompanhei todo o movimento de fundação da Confederação Maçônica do Brasil em 1973. Né? 1973. Houve uma cisão no Grande Oriente do Brasil. E surgiram os Grandes Orientes Independentes, né? E aí daí adveio o Conselho, o Colégio de Grão-Mestres da Maçonaria Brasileira. E depois que veio a ser transformado em Confederação Maçônica do Brasil. Eu fui participante desse movimento de cisão. E já estava no Recife, em Pernambuco, participei da fundação do Grande Oriente Independente de Pernambuco, que era a presença da Comab, da Confederação Maçônica do Brasil, lá em Pernambuco. Fui eleito e reeleito 8 vezes. 8 vezes? Seguidas. Isso que é uma liderança, sem hein? Concorrentes, não aparecia concorrente, mas era muito pesado para mim, muito pesado. E eu toquei isso para frente, em 2021, eu vim para o Distrito Federal, 2021. Eu deixei 54 lojas no Grande Oriente Independente de Pernambuco, com tratados de mútuo reconhecimento com a Grande Loja e com o Grande Oriente do Brasil. Lá em Pernambuco. Em 20 de agosto, em plena Covid-19, 20 de agosto de 2021. Certo. Aí eu fui convocado para instalar o Grande Oriente Maçom do Distrito Federal. Nós não tínhamos lá 60 anos, chegamos 60 anos depois
que havia chegado Grande Loja, Grande Brasil, e aconteceu um privilégio, um acontecimento sui generis, um privilégio. Nós comemoramos o Dia do Maçom, que todo ano era no Senado Federal, nós comemoramos no templo principal da Grande Loja. A Grande Loja, uma sessão da qual estava presente o presidente da CMI, o senhor Cristian Flores, o grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, Múcio Bonifácio, o grão-mestre da Grande Loja do Distrito Federal, Armando Assunção, presidente da Comab, Paulo Orrútia, e o Antônio do Carmo, que havia sido convocado para instalar o Grande Oriente. A ata de fundação do Grande Oriente Maçom do Distrito Federal foi lavrado lá no templo principal. No mesmo instante eu recebi de Minas Gerais, Grande Oriente de Minas Gerais, a carta constitutiva do Grande Oriente Maçom do Distrito Federal e assinamos um termo de compromisso mediante o qual Grande Oriente do Brasil e Grande Loja me davam um apoio de 5 anos para funcionar nos seus templos e garantindo a intervisitação para a fundação do Grande Oriente Maçom do Distrito Federal. Um fato que não acontecia e nem se repetiu desde 1922 na maçonaria brasileira. Um momento lindo, né? De fraternidade pura. Demais, sabe? Eu vi ali que a maçonaria era realmente a tal maçonaria que se propunha a tornar felizes as pessoas. Exatamente. Que felicidade. Não vai mais acontecer isso. Eu queria que acontecesse, eu rogo a Deus que isso aconteça, mas foi um privilégio. Mas realmente é digno de nota isso, né? Essa união das potências, né, para a criação do Grande Oriente Maçom do Distrito Federal. Parabéns e que felicidade de você viver isso e conduzir isso com a sua sabedoria e experiência maçônica que todos nós sabemos. Mas me diz uma coisa, meu irmão. Você foi presidente da Comab. Quantas vezes? Em 1993. 93, 94, no século passado. Certo. Então eu fui presidente da Comab sem ter sido vice. A rotina era vice. Virar presidente. Mas a maçonaria se reuniu no Distrito Federal, no seminário presbiteriano. Havia vivo ainda o fundador, Atos Vieira de Andrade. Grande maçom mineiro, né? Foi deputado federal. Exato, deputado federal. Grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais. Havia um líder lá no extremo norte da Comab chamado Raimundo Ferreira Marques. Está vivo ainda e está até sendo grão-mestre agora. Voltou a exercer. No Maranhão? Velhinho já. E outro líder muito importante era o Armando Falcão do Rio Grande do Norte, sabe? Esses maçons se reuniram aqui e me tornaram presidente da Confederação Maçônica do Brasil, sabe? Século passado. E já neste século, em 2005, 2006, me convocaram para essa missão, não é? Já no novo estilo, não é? Você sabe que a maçonaria, ela adequa, ela não muda, não deixa de ser, né? Os seus princípios. Ela adequa ao espírito do tempo. E em cada tempo, o irmão sabe que há uma nova linguagem de comunicação. Claro. Tradição, evolução. Exatamente. É a característica da evolução, do progresso, né? Entendeu? Então, já me convocaram com um novo estilo, não é? Para fazer a direção da maçonaria. Eu tenho sido muito feliz na maçonaria. O irmão não se incomode com minhas emoções, porque realmente a minha vida maçônica, para mim, é emocionante, sabe? Sabe? Eu nem deixo minha lágrima correr pela face para não desperdiçá-la, por tão importante que elas são, revelando essas minhas emoções que sinto. E
Conta para nós sobre a Academia Maçônica de Ciência, Letra e Arte, que eu sei que isso daí é uma paixão tua, como jornalista, como economista, como teólogo. Conta para nós aí. Aliás, para nós não, para o novo maçom que está vindo, né? Eles precisam saber que é preciso que o maçom escreva, que é preciso que o maçom se posicione, e que o maçom, enquanto um indivíduo intelectualmente preparado, ele cultue a ciência, cultue a letra, cultue a arte. Fala para nós aí, Carmo. Entendam os que depois puderem ouvir esse podcast, que eu estou sendo entrevistado, eu estou conversando com um ser humano, o Antônio Horácio, muito sensível, um homem de cultura admirável, não é? Bondade sua, cultura admirável, e vou explicar o admirável depois. Eu estou conversando com ele. Então, são detalhes que poucos vão, penso eu, né? Poucos vão entender. Como diz o Roberto Carlos, são detalhes de nós dois. Tão pequenos de nós dois. Entendeu? São detalhes de nós dois. Ele deseja saber as motivações do nascimento de uma academia no seio da maçonaria da Comab. Se é uma maçonaria, se é uma academia especial, com rotina própria, com regulamento especial, e eu sei que ele está entendendo realmente isto, esse fato diferencial da âncora, da academia. Eu acompanho a âncora porque eu sou membro. E eu sei também das grandes atividades que têm sido feitas ultimamente. Nós tivemos 2 editais, né, para que se pudessem produzir, né, peças de interesse maçônico, né, histórico, né, uma sobre ninguém menos do que Miguel de Cervantes, né, e outra agora recentemente sobre Dom Pedro II, que na verdade foi o nosso grande rei, ainda que o primeiro tenha sido maçom, e ele sendo filho do primeiro, não tendo sido, ele tinha todos os princípios e valores maçônicos que nos enobrece, até mesmo por conta da convivência do pai. Fala mais aí para nós, Carmo. É assim. O objetivo da maçonaria, não podemos fugir disso, não deixa de ser maçonaria. O objetivo é tornar felizes as pessoas. E a felicidade tem motivação especial para o indivíduo. O que me gera felicidade pode não gerar para o irmão. A felicidade tem motivação diferente para cada grupo de pessoas, para cada nação, para cada região. Não é? O que satisfaz o angolano pode não satisfazer o brasileiro, né? E assim de proche a proche, e assim para cada caso, como para cada tempo, não é? A linguagem de dizer o que é a maçonaria, a linguagem usada para se dizer o que era a maçonaria ao tempo de Pedro I, aqui no Brasil, diferente de hoje. É diferente de hoje. Na sala de aula, para falar de educação, que é nosso objetivo, né? Claro. Sem a qual a gente não decodifica, não chega com as pessoas a entender o que é o bem e o que é o mal. Em cada tempo há uma linguagem diferente. É como aquela história do Banco do Brasil, de 10 anos atrás, uma propaganda, uma tradição que se renova. Exatamente, boa propaganda. A maçonaria, ela para se transmitir, ela tem que se valer dos recursos linguísticos, a modelação de costumes, segundo o entendimento dos que desejam aprender isto. Aprender isto. Houve um
um tempo em que você fazia o aluno se interessar pela aprendizagem, batendo-lhe com um pedaço de pau chamado palmatória na mão. Era a didática. Houve um tempo em que o professor se valia de um quadro preto, quadro negro, e escrevia com giz branco. A didática era do giz e da saliva. Mas houve um tempo em que você teve que se valer do data show. Atualmente, né? Aperta o botãozinho, aparece a imagem. Sem isso você não vai ser um bom professor. Não vai alcançar a inteligência do aluno. Há uma inteligência muito visual. A apreensão muito visual. Aquela auditiva deixou de valer muito. Você quer ver a coisa. Imagina você na faculdade de medicina, na cadeira de anatomia, falando sobre o osso. Falando sobre o osso. Ao término da aula, pouco aluno vai ser capaz de dizer, de dissertar sobre aquilo que foi ouvido. Com o data show, não. Vai mostrar o osso, um corte no osso, um corte no cérebro, em vez de se dizer. Imagina você explicando o que é o manivela. Manivela é. Com o data show, você está mostrando o que é e como se faz para movimentá-la. Imagina você, numa aula de quadro negro, saliva e giz, dizendo que é fofo. Fofo é, fofo é. Com o data show, você tem que mostrar o que é. Você ensinando para o aprendiz toques, sinais de palavras, tal. Você com o data show, agora a situação é outra. Então você está adequando ao espírito do tempo aquele conhecimento, a forma de transmitir a didática, não é? Pois bem, pergunta academia. Então a academia foi pensada não somente para oferecer aos recém-grão-mestres modelos de propósito, de projetos para desenvolver a sua diocese, a sua comunidade, o seu grão-mestrado. Os projetos teriam origem nessa oferta do labor das academias. Aí nós inventamos a Academia Maçônica da Comab, com esse objetivo, congregar, pensar em cada grão-mestrado pelo menos 10 intelectuais, 10 inventadores, 10 homens sensíveis ao espírito do tempo daquela região, não é? A didática do Distrito Federal pode ser diferente da didática de Pernambuco, né? A didática de Pernambuco tem cheiro de banguê. Banguê? Tem cheiro de banguê, mas na didática do Rio Grande do Norte, não. Tem a salinidade do sal que produz lá em Macau, lá em Mossoró. Diferente do Rio de Janeiro, diferente daqui. Como você lavrar novos projetos aqui, sem lembrar Nilson Constantino, sem lembrar Anselmo Falcão de Arruda, sem lembrar Ananias Vieira da Silva, sem lembrar José Simeone, sem lembrar Ademir Amorim, também foi sem lembrar Zé Ferreira Leite. Desculpa se está faltando algum, mas eu sou convivente daqui. Não, o irmão falou quase todos os nossos grão-mestres de cor. Nilson, Otávio de Oliveira, Anselmo Falcão de Arruda, Ananias, José Simeone, José Simeone, Ademir Amorim, Oswaldo Sobrinho, Gelson Menegatti e agora o Josué. Menegatti é uma vertente de saber. Menegatti é um tanto de saber. Zé Simeone esteve comigo em Recife, só para dizer a adequação ao espírito do tempo, ensinar a maçonaria,
não é, a tornar feliz as pessoas segundo, não é, o costume daquela pessoa que quer ser feliz. Então, veja a importância da academia, que ela era geradora desse tipo de saber a ser oferecido. Agora, Carmo, a academia, ela faz isso sim, e é excelente que faça. Mas nós temos também no nosso meio, a gente tem que reconhecer, né, que há determinadas mentalidades que são um pouco mais fechadas para ampliar essa luz da maçonaria para fora dos templos, para fora da sociedade, né? O que a gente tem que pensar, e a academia pensa muito bem, é que a maçonaria, sim, ela tem os seus, vamos dizer assim, mistérios. E eles são sinais, toques e palavras, e uma ritualística. Desde que você não mexa com isso para fora do templo, você pode levar a maçonaria, por meio da academia, para explicar o que são as virtudes teologais, o que são as virtudes cardeais, para dizer qual é a noção de bem e mal, de justo e injusto, que os filósofos trouxeram, porque está tudo dentro desses ensinamentos, e principalmente no nosso sagrado livro da lei. Você não acha que a academia tem cumprido esse papel, está conseguindo abrir, mas ainda vamos ter uma longa caminhada? Quando nós... Olha, eu tenho dito, não é que eu tenho dito para terminar, Não. é que eu tenho dito para dar curso à conversa, que estou sendo entrevistado na geração de um momento que se tornará para mim inesquecível. Sei que desse momento recordarei como se fosse uma tatuagem, que mais tinta fica ao passar do tempo, lembrando essa entrevista. É que o Guerra Junqueiro, ele escrevendo A Velhice do Padre Eterno, ele diz que as grandes obras são como as montanhas. De longe vem-se melhor. Certamente daqui a uns 2 anos, 3 anos, eu vou lembrar como foi suculento isso e como foram inspiradoras as suas indagações. Então o jornalista Antônio Horácio, ele vem querendo confirmar um pensamento com o qual eu comungo, e até fico feliz em ele ter trazido à baila, ter trazido à tona essa indagação que vai me provocar na resposta. É assim, ninguém gosta daquilo que não conhece. Ninguém gosta daquilo que não conhece. Exato. A maçonaria, para ser gostada, como nós queremos que ela seja, não é? Como nós queremos que ela seja, ela tem que se apresentar. Ela tem que se apresentar. Para ela se apresentar, ela tem que saber de qual didática, de que instrumento ela vai se valer para se fazer entendida pela comunidade. A messe é grande, os operários são poucos. Então, nós pensamos na academia em sendo esses poucos operários com a ferramenta própria para ajudar em tornar a maçonaria conhecida da comunidade, como nós queremos que seja. Não é? Como nós queremos. A gente vem da comunidade para a maçonaria. A gente é a comunidade. Então, nós temos que tornar a maçonaria esse instrumento de fazer a evolução da comunidade. A messe é grande, não é? Então, nós temos que levar essa maçonaria ao conhecimento da comunidade, para a comunidade gostar da maçonaria como nós queremos que seja gostada, porque ela merece ser. Quando alguém entra na maçonaria, não vamos falar em juramento, vamos falar em dar tiro em ninguém, que não existe isso. Não existe isso. Aqui... Nem montar no bode. Aqui nós fazemos aquela história das virtudes teologais, que são 3, fé, esperança e amor fraternal. Algumas versões antigas da Sagrada Escritura, não é? E
colocava isso como caridade. Caridade é uma parte do amor fraternal. O coletivo é o amor fraternal. As edições modernas dos evangelhos já trazem, neste sentido, as virtudes teologais: fé, esperança e amor fraternal. Dos três, diz Paulo em Coríntios 13:13. Paulo, o apóstolo dos gentios, não é? Escreve lá que são três as virtudes teologais, sendo o principal dele, continua sendo o amor fraternal, que é o fundamento da maçonaria. Na maçonaria, fraternidade não é palavra para enfeitar discurso. Na maçonaria, fraternidade, amor fraternal, não é palavra para enfeitar discurso. A gente vive, não se deseja, a gente faz, pratica, é o objetivo dela. É o objetivo dela. Quando você ingressa na maçonaria, qual é o prêmio que nós vamos dar a ele? Há uma autoridade que pergunta: o que é que nós vamos dar a esse careta? Está entrando aqui agora. Aí o interlocutor responde: que se lhe dê a luz. Isso. Aí outro dia perguntou: mas que luz é essa? Que farol é esse? Agora o cara é acendedor de lampiões? Não. É a luz do ser bom, é a luz do ser fraterno, é a luz do amor fraternal. E aí o Evangelho diz, todos os evangelistas dizem: não coloca a luz que você recebeu sob a cama, lá no palheiro. Põe no centro da sala para clarear os muitos. Olha, o Daniel, capítulo 12, versículo 3, é a minha formação teologal, capítulo 12, versículo 3, ele garante um prêmio para quem faz isso. Ele garante um prêmio para quem faz isso. Os que levaram a vida a distribuir a luz ao centro da sala, aos muitos, não fenecerão. Viverão para sempre com o brilho das estrelas. Vê que coisa linda! A maçonaria é executiva disso, meu irmão. A maçonaria é executiva disso. Quando eu vejo um maçom dedicado, um maçom comparecendo à sua loja, um maçom trocando ideias, o maçom tendo o dom acadêmico, o dom acadêmico de levar, de abrir, de mostrar ao mundo, à comunidade, o que é a maçonaria, eu fico muito feliz com isso. Eu me lembro da parábola dos talentos. Os que receberam muitos, e os que receberam pouco, e os que receberam muito pouco. Então, os que receberam muito, quando veio o tempo da avaliação, só o senhor, eu recebi 7 talentos, eu estou com mais de 57. Dá um elogio a ele. Aí o outro disse: Senhor, os 5 talentos que o senhor me deu, eu coloquei também em funcionamento. Eu levei e tal para a comunidade, mas não consegui nada. Não tem nada, não. Vai receber um prêmio pelo seu trabalho. Vamos almoçar comigo. Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Tessalonicenses, os que trabalharem, não estou querendo saber se deu algum resultado, mas pode levar para a mesa do banquete. Agora o cara que disse: Senhor, eu só aqueles 3 talentos que o senhor me entregou, eu fiquei com medo. Eu comprei uma botija, um pote, botei dentro, cavei um buraco debaixo da cama e guardei. O senhor quer que eu vá buscar? Disse: buscar não, nojento. Chama um cara ali das 17 chicotas desse preguiçoso safado. Não fez nada com os talentos. Exato. Então eu não quero que o maçom, os acadêmicos, a academia, veio para dizer isso. Não põe, pelo amor de Deus, os talentos que você recebeu, não importa quantos. Se a luz estava incandescente, se estava feérica, ou havia pouca luz, mas leva isso para clarear os muitos, ou quanto seja possível fazer. Entende? A academia quer ser estimuladora disso, provocadora disso. Não? Então eu digo ao irmão que, sendo você um desses luminares, por ser membro da academia, essa entrevista que o irmão está fazendo é uma provocação para a distribuição da luz. Na verdade, nós estamos friccionando para que a luz apareça. Então, o irmão está ganhando o prêmio a que se reportava o Isaías 12:3, Daniel 12:3. Está tentando distribuir para os muitos as possibilidades que lhe foram dadas. Para o irmão haverá o prêmio de
brilhar para sempre. Exatamente. E muito bom essa conversa, porque já chegamos nas virtudes teologais, daqui a pouco a gente campeia para o lado das cardeais, né? Justiça, fortaleza, né? Temperança e prudência, e por aí vamos caminhando, como o irmão disse, trazendo um mínimo de esforço para ter luz. Para finalizar, Carlos, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, que eu queria que não acabasse, né? Porque teria muito mais para falar. Eu queria que você deixasse a sua mensagem aí, depois de 60 anos de vida maçônica, de ocupação de todos esses cargos de relevância que o irmão citou, né? O que você retira de tudo? E o que é o mais importante de tudo, de toda essa jornada, desde quando tu vistes a luz ao ser iniciado, até esse momento que está conversando aqui com quem não tem nem esse tempo de maçonaria que o irmão tem em idade. A palavra é sua, meu irmão. Eu desejo, primeiro, vou revelar 2 desejos. Um desejo primeiro e um desejo segundo. O desejo segundo não é menor do que o primeiro, é só uma questão de colocação de palavras. Então, antes de lhe agradecer a oportunidade, eu desejo lembrar que hoje, 13 de novembro, nesse dia 13 de novembro, nós estamos comemorando o 34º aniversário de fundação da Associação Brasileira da Imprensa Maçônica. Ah, muito bom, bem lembrado. Podemos seguir por aí agora. Um estimulador para a divulgação das coisas boas que a maçonaria realiza, adequando essa coisa boa às possibilidades de porosidade, de absorção dessa informação que nós estamos prestando. Não adianta você dizer para um público que não é dócil, não tem porosidade para absorver. Você tem que aprender, não é, a oportunidade de colocar essa beleza que a maçonaria é. Então, a função da Associação Brasileira de Imprensa, fundada em 13 de novembro de 1991, Quem que fundou? Em Olinda, Pernambuco, pela ordem alfabética, Antônio do Carmo Ferreira, José Carlos Pacheco, de Santa Catarina, José Castellano, de São Paulo, e Francisco de Assis Carvalho, Chico Troia, do Paraná. Os 4 grandes cavaleiros da maçonaria. Nós fundamos a BIM, com M, Associação na cidade de Olinda, na loja 10 de novembro de 1710. 10 de novembro de 1710, houve uma revolução em Olinda. O sargento-mor de Olinda era Bernardo Vieira de Melo. E a corte, a coroa, resolveu elevar Recife à condição de vila. E a vila cobrava impostos, não pagava. Olinda era a capital naquele tempo, e Olinda acolhia todos os impostos. Elevado Recife à categoria de vila, deixava de pagar imposto a Olinda. Então Olinda se revolta e gera essa revolução. Bernardo Vieira de Melo, no seu cavalo, invade o Senado da Câmara, hoje Câmara de Vereadores, Senado da Câmara, e dá o primeiro grito de República nas Américas. Primeiro grito de República nas Américas. O hino de Pernambuco consagra isso. Diz que a República é filha de Olinda. 10 de novembro de 1710. Então, nós temos uma loja lá fundada por mim, 10 de novembro, Natal, na rua Bernardo Vieira de Melo. Bernardo Vieira de Melo foi preso, remetido a Lisboa, e lá ele morreu nos calabouços de Limoeiro. Era um terrível lugar e tal, porque ele havia traído a coroa, gritou independência e tal. Primeira República, né? Primeira República. 10 de novembro. Então, 10 de novembro de 1991, nós estávamos reunidos em Recife, na AIP, Associação da Imprensa de Pernambuco, 10 de novembro, com o estatuto pronto
da ABIN para ser lançado. Eu, o Chico Trulha, o Zé Carlos Pacheco e o Zé Castellani. Aí o Castellani disse, não, 10 de novembro não. 10 de novembro é uma festa tal como eu contei agora, no primeiro grito é Boca nas Américas, e é aniversário da loja, 10 de novembro, então vamos fazer no dia 11. O Chico Trulha disse, não, dia 11 não. Nós estamos de ressaca do dia 10. Então vamos no dia 12. Castellani disse, não, dia 12 não. Dia 12 Pedro I fechou a Constituinte. 12 de novembro de 1922. Né? Então só restava o dia 13. Daqui a pouco ia cair no dia que foi fundado o Clube de Regatas Flamengo, hein? Flamengo, ainda tem mais essa, né? Embora eu seja fluminense, mas não vamos brigar por isso, porque eu sou tricolor. Não problema. Pois bem, então eu quero dizer que hoje nós estamos comemorando o quarto ano, que colocava naquele tempo, o jornalzinho da gente era datilografado, fazia xerox, botava no envelope, mandava para o correio e não chegava nunca. É um negócio, e não chegava nunca. Então, a Associação da Imprensa se colocou à disposição para estimular. Aí vieram os grandes jornais impressos, que hoje não temos mais o impresso, não é? Hoje nós estamos no jornal O Tempo do Tempo. Inteligência artificial, ao ritmo de diálogo. Né? Naquele tempo, não, você dava notícia que já aconteceu, não é? Era para arquivo. Não é? Não era para provar. Então, eu desejava isso, primeiro, dizer isso ao irmão. E convidá-lo para ir a Recife. Eu estou em Brasília, mas o irmão indo a Pernambuco, eu quero ir com o irmão a Pernambuco. Porque Pernambuco é uma terra revolucionária. Não somente esse 10 de novembro. Em 1796, nós colocamos lá o Areópago de Itambé, que cuidava de transformar, de gerar uma pátria para os brasileiros, e fecharam mais 5 anos depois, 1817, 6 de março, fizemos uma revolução, implantando uma república em Pernambuco, que durou 75 dias, não é? Com o presidente Domingos José Martins, com Constituição, com liberdade de imprensa, liberdade religiosa, abolição. Todos os ministros eram maçons, exceto o da agricultura, que veio a se iniciar depois, o Manuel Corrêa. Então, Pernambuco é isso aí. Pernambuco de 1824, na Confederação do Equador, quando foi fuzilado, quando foi arcabuzado o Frei Caneca. Quando eu vim da Universidade Federal da Paraíba para Pernambuco, o meu reitor gostava muito de mim, nós trocávamos lágrimas, porque eu deixava a Universidade da Paraíba para vir morar em Pernambuco, eu havia passado no concurso, vinha para cá. Ele era um historiador, então ele disse para mim, do Carmo, não chora, você está indo para uma terra que eu vou lhe fazer umas advertências agora. Quando você andar nas ruas do Recife, pise com doçura nos seus paralelepípedos, porque as ruas do Recife são calçadas com pedras que são travesseiros de heróis. E é verdade. Eu convido o irmão, quando for a Recife, me avise que eu irei com o irmão para mostrar essas grandes passagens, esses grandes momentos em que Pernambuco mostrou ao Brasil, derramando o seu sangue, mas como se fazia uma pátria para os brasileiros. Deus abençoe Antônio Horácio. Eu lhe agradeço, ex-corde, lhe agradeço de coração. Estou lhe dizendo como o evangelista Marcos recomenda. A boca fala do que está cheio o coração. Muito obrigado, meu irmão. Com certeza irei visitá-lo em Recife e agradecer a sua disponibilidade de estar aqui passando toda essa experiência, toda essa história viva de maçonaria, de momentos tão importantes, né, da maçonaria no Brasil, pelo menos nos últimos 60 anos, o irmão testemunhou. Dizer que esse nosso podcast Entre Colunas, ele foi feito para isso, para difusão de conhecimento, para difusão de informação, que na verdade é espargir luz. E ele tem como lema o seguinte: conhecimento que se compartilha é conhecimento que se edifica. Espero que todos tenham gostado. Antônio do Carmo Ferreira, nosso grande entrevistado de hoje. Muito obrigado.